Bom, Philip Kotler, um dos pais do marketing, disse uma vez que a melhor propaganda é feita por um cliente satisfeito. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou Felipe Zettel, videomaker e criador de conteúdo aqui da CSP, e o Matheus, nosso diretor comercial, vai dar seguimento aqui com um papo super especial com o nosso convidado. Bom, sejam todos bem-vindos ao Tete a Tech. Estamos aqui falando de um dos assuntos que eu mais amo, atendimento com excelência. E estamos com um especialista em atendimento aqui, também trabalha na área comercial da CSP, um guru do comercial, Rafael Goulart. Seja bem-vindo. Bom, obrigado pelo convite. Com toda essa apresentação, já eleva o nível da responsabilidade para começar tranquilo. Pressão, né? Nem um pouco baixo. Mas é isso. Acho que quando a gente fala de atendimento com excelência, a gente fala de comunicação. E digamos que eu fui obrigado a aprender a me comunicar. Fui muito mal compreendido durante muito tempo, então a ideia foi aprender um pouquinho, acabei tomando gosto. E assim como o Matheus falou, acho que eu virei um apaixonado por comunicação. Cara, eu também. Eu não comecei, né, sendo comercial, eu trilhei uma carreira técnica há muito tempo, mas eu sempre fui muito consultivo na minha carreira técnica. Eu acho que isso tem um pouco a ver com atendimento de excelência, no sentido seguinte, eu acho que comunicação é todo um aspecto importante para ser tratado, mas tem muito a ver com expectativa também, né? Eu lembro que na época que eu era consultor, cara, tudo que eu fazia a mais, tudo que eu tinha uma ideia, simplesmente eu tinha as ferramentas na minha mão para fazer a mais, surpreendia muito o cliente. Eu acho que é justamente o que me ajudou a me destacar na minha carreira. O que você acha disso, Rafa? Assim, tem muito a ver com expectativa, não tem, cara? Cara, 100% com expectativa, porque é uma questão de percepção de valor. Não necessariamente é o valor que você entrega, mas o valor que é percebido, né? Muitas vezes você tem pessoas extremamente inteligentes que têm muito a entregar, mas por não conseguirem se comunicar, eles não conseguem mostrar essa percepção de valor. Então o cliente recebe, mas ele recebe tipo, ok, agora qual foi a percepção de valor mostrada? E é engraçado porque assim, acho que a minha vida inteira eu ouvi que... como é que fala? Eu sou responsável pelo que eu digo e não pelo que você entende. E a gente começou a perceber ao longo do tempo que isso é uma grande falácia. Você é 100% responsável, talvez 99% para não colocar o 100%, 99% responsável do que a pessoa, do quanto e o como, com quanta clareza a pessoa entende. Né? Eu até brinquei dizendo lá no outro treinamento que se eu chego na França falando português e eu não sou entendido, a culpa é 100% minha. Perfeitamente. Eu tinha que ter estudado quem vai ser o meu interlocutor para eu chegar lá falando a língua dele para que ele conseguisse me entender. E então, também pelo não dito, né? E é uma coisa que deve ser falada. O silêncio diz muito, sabe? É aquela coisa, aquela velha história. Muitas vezes, e uma coisa que a gente conversa muito, né, Rafa, é sobre o quanto o óbvio não é óbvio. Então, se você não diz o óbvio por você entender que, de alguma forma, aquilo está subentendido, né? Esse subentendido é uma armadilha muito grande. É muito relativo, né, cara? O óbvio precisa ser dito, afinal de contas, né? A não ser que você esteja lidando, que é claro, com situações muito específicas, né? Dentro de grupamentos muito, muito, muito específicas. Ainda assim, eu não sei se eu falaria que não preciso dizer o óbvio. É só para ter certeza que todo mundo entendeu, né? Aquela coisa. O Rafa tem uma história dessa de óbvio. Várias outras histórias de óbvio. O da tua mulher lá que foi pro... Você foi pra casa, como é que foi lá? E aí foi te encontrar em outro lugar. Por favor, essa é muito história. Não, essa história ilustra perfeitamente, cara, o que a gente tá falando aqui. Essa foi a do jogo de futebol. Exato, conta aí essa aí. Cara, eu tava... Era natural eu chegar, por exemplo, quarta ou quinta-feira do trabalho, ia pra casa, tomava um banho e ia ver o jogo de futebol com os amigos. E a minha namorada, na época, estava acostumada com isso. Então, eu chegava em casa, ia assistir o jogo, era o dia a dia. E aí, teve um dia que eu cheguei em casa, um pouco mais tarde até, e a gente se falou, eu falei, não, eu vou tomar um banho e vou tomar uma cerveja, assistir o jogo. Então, eu ia quase sempre pro mesmo bar. Então, foi aquela última vez que eu falei com ela. Fui tomar um banho, sentei no sofá da minha sala, abri uma Heineken e comecei a assistir o jogo. E aí, quando deu, assim, 20 minutos de bola rolando, ela me liga, e eu atendo ela, onde você tá? Eu falei, vendo o jogo. Mas onde você tá? Eu falei, estou sentado no sofá. Não, minto. Onde você tá? Vendo o jogo. Não, mas eu tô aqui e você não tá aqui.
Onde você tá? Eu falei, você tá aqui aonde? Eu tô no bar, que você sempre assiste o jogo. Pô, foi no boteco? Eu falei, mas eu estou sentado no sofá da minha sala vendo o jogo. Mas você não me avisou. Eu falei que assiste o jogo, não falei que ia pro bar. Mas pra mim era óbvio, porque toda semana, quando você vai ver o jogo, você vai no bar com seus amigos. Pô, o cara tem 10 anos que vai no mesmo boteco ver jogo. O dia que ele vai ver em casa, ele não avisa. Mas isso é um problema, porque eu costumo dizer o seguinte, cara, sempre e nunca são duas palavras muito perigosas. Porque quando você fala sempre ou nunca, você elimina todo e qualquer tipo de variação de algumas coisas. E, assim, o diabo mora de detalhes, né? Tem coisa que varia e aí basta acontecer uma vez. O sempre e o nunca já caem por terra. Entendeu? Eu gosto muito dessa questão do óbvio, que eu vejo muito meme de programação, né? Tem uma que eu acho fenomenal, que é a lógica de programação, né? O if-else, né? Pra quem tá assistindo aqui, a lógica de programação pura e simples é o condicionante das coisas, né? Aí a mulher manda assim, vá no mercado comprar leite. Se eles tiverem ovos, traga 12. E o cara volta com 12 caixas de leite. E sem ovo. Entendeu? E sem nenhum ovo. Claro. Então, ou seja, vou comprar uma caixa de leite. Se eles tiverem ovos, traga 12. 12 o quê? Ovos ou caixa de leite? O cara entendeu, usou a lógica de programação. E eu falei, mas não é óbvio, então era mais fácil falar o quê? Vai no mercado comprar leite, se tiver ovos, traga 12 ovos. Né? Falta um pouquinho da informação. Mas aí que tem um pulo do gato, que é o seguinte: expectativa. A expectativa da ex-namorada do Rafa era que ele estivesse lá. A expectativa da mulher é que ele trouxesse ovos e leites. Mas essas expectativas não são cumpridas porque a comunicação não foi clara. E isso acontece o tempo todo da nossa vida. E a gente tem uma tendência muito natural a externalizar a culpa das coisas. Mesmo quando muitas vezes é porque não fomos claros. Cara, a gente precisa entender, como você falou, o óbvio, que é óbvio pra gente, não é pro outro. Então, eu até costumo dizer que é exponencial o óbvio, né? E inclusive nas conversas lá com um time comercial, tem muitas situações que eu pergunto de 3 formas diferentes o que está sendo colocado para o cliente. E muitas vezes o que foi colocado na proposta, eu ainda faço questão de deixar um pouco mais destrinchado, porque cada vez que passa a gente percebe que entendem menos o que a gente quer dizer, porque no dia a dia a gente acaba não prestando atenção no que é óbvio para a gente, mas que para o outro, que não está acostumado a estar com aquela linguagem, é algo totalmente diferente. E aí que entra talvez até uma questão de, quando a gente falou de excelência no atendimento, é 100% comunicação, porque é a famosa empatia, no sentido de, cara, ele não entende o que eu faço, ele não sabe o que eu estou acostumado a lidar, então como que eu vou explicar para ele de forma que seja óbvio de verdade o que eu estou querendo dizer? E aí começa até a virar uma coisa um pouco mais técnica no início, em que o tempo todo você fica parando para se colocar no lugar do outro e chega uma hora que fica automático. Você já está acostumado a sem pensar em qual a melhor forma de você dizer o que você está querendo realmente dizer para que a pessoa do seu interlocutor entenda aquilo. Mas você está falando da questão de obviedades e de comunicação, é coisa louca. Eu sempre conto essa história porque eu acho muito simples o que aconteceu, muito simples mesmo. Eu fiz um freela uma vez em 2015, né? Eu fui gravar uma corrida de uma assessoria esportiva lá e beleza, o cara gostou do trabalho, ficou ótimo, beleza. Em 2020, né? No final de 2019, esse cara me chamou de novo. Né? Ele falou assim, cara, então, a gente está comemorando tantos anos de empresa aqui agora e tal, eu lembrei de você fez um trabalho muito legal e tal. Então que bom, depois de 5 anos o cara, né, virar para mim e ter lembrado de mim é porque alguma coisa certa eu fiz, né? Você é inesquecível, Zé. Muito obrigado. Assim, obrigado. Mas a questão foi atendimento, né? Que ele falando assim, falou, olha, cara, eu tenho menos dinheiro do que eu tinha antes porque eu tô passando por um momento difícil, não sei o que e tal. E o orçamento dele antes já era baixo, mas a gente conseguiu fazer porque eu tava início de carreira e tal, tinha aquela coisa. Aí ele falou, cara, eu tô com uma grana pequena aqui, bem baixa, era tipo R$1.000 pra gravar e editar um vídeo. Falei, cara, geralmente, a diária de um operador de câmera com equipamento, né, tal, custa em torno de R$900 a R$1.500, R$2.200, dependendo da diária das pessoas que fazem isso, né, dependendo da quantidade de trabalho que ele vai ter. Falei, olha, cara, R$1.000 é muito pouco, mas vamos fazer o seguinte, pra tu não perder a viagem, o que você tem em mente quando você fala de vídeo? Falei, cara, eu preciso gravar a largada, a saída e uns depoimentos de umas pessoas para enaltecer, né, o curso, tá, e comemorar os 20 anos de empresa. Falei, tá, cara, R$1.000, deixa eu falar uma parada. É só isso mesmo? É a largada, 2, 3 depoimentos aqui e a chegada? Ele, tá, geralmente eu levo o quê? Umas 6 a 8 horas de uma diária de câmera, por isso que o pessoal cobra 1.000 e tanto. Bom, eu tô chutando aí que vai levar 1h30, 2 horas, isso tudo, certo? Aí ele, beleza, show.
Se eu combinar contigo de eu chegar tal hora e sair tal hora, tipo, chegar às 7 da manhã, que era um domingo, no Leblon, no Rio de Janeiro, e foi embora 8h30 da manhã, tá tranquilo por você? Porque assim, eu acho que eu consigo pegar todas as imagens que eu preciso em 1h30, sabe? Eu ganho dinheiro, você ganha o teu vídeo, tá tudo bem. Eu vou terceirizar a edição do vídeo pra ficar mais barato e tal, só vou gravar e tal, e um amigo meu tá precisando de dinheiro também, que ele tá ferrado, não sei o que, eu dou quentinho pra ele edita o vídeo. O cara demorou algumas horas pra editar o vídeo, eu gastei 2 horas no total, entre o translado mais a gravação, ganhei um dinheirinho no meu bolso, todo mundo ficou feliz. Comunicação. Eu virei pro cara e falei, dá pra entregar, mas eu não posso te entregar um vídeo de Hollywood. Eu vou te entregar um vídeo menorzinho, porque o cara vai editar mais rápido. Perfeito. Eu mandei pra ele uma referência. Falei, cara, é isso que você precisa? Ele, perfeito. Eu falei, show de bola, vou te entregar exatamente isso que eu prometi. Cara, eu levei poucas horas pra gravar, meu amigo levou poucas horas pra editar, todo mundo ganhou dinheiro, o cara ficou feliz, satisfeito. Pronto, comunicação. Mas quantas vezes, né, Rafa, que às vezes clientes ou pessoas chegam com problemas assim, como se fossem problemas enormes. Nossa. Como se o mundo estivesse acabando. Você fala, cara, mas tem essa outra coisa aqui que resolve. Cara, meu Deus, como assim resolve? Eu passei por isso hoje, inclusive. Tinha, sei lá, 7 pessoas nessa reunião com o cliente. E a pessoa preocupada e tal, que não ia dar certo. Eu falei, cara, mas é isso mesmo que você tá me pedindo? Ele falou, Eu falei, cara, então acho que em 30 minutos acho que dá para resolver. Ele disse, o quê? Não, mas aí eu expliquei por quê. E aí acho que é muito isso, né? Ali foi um atendimento excelente, é a mesma coisa que o Zé. E não é um atendimento excelente porque a gente fez algo demais, mas a gente clareou o caminho, né? A gente clareou esse ruído entre a dificuldade do que tem para resolver e o negócio pronto. Cara, tem um ponto em relação a isso que aí foge até talvez da comunicação e você começa a falar de ética, princípios e valores. Né? Acho que uma das coisas que eu mais prego em qualquer tipo de atendimento é o seguinte: faça, nesse caso, como se fosse para você, porque você não faria uma enganação para você. Então, assim, se você sabe que aquela forma não é a melhor, não faça. Né? Você deixar a clareza para o cliente que você está sendo consultivo quando você falou e que você não vai fazer só porque tem mais horas de trabalho e você vai ganhar mais dinheiro, é onde você vai conseguir vender no longo prazo. Porque quando você não é ético, você engana, você consegue enganar algumas pessoas por um espaço de tempo. Você não consegue enganar todo mundo por muito tempo. Então, como você falou do boca a boca, né? Ele é muito importante porque é a certeza de que teve um bom trabalho feito. A propaganda, ela é maravilhosa, o marketing é maravilhoso, só que até que você faça a entrega, aquele cliente não tem a certeza. É uma promessa. Se vem uma pessoa que ele confia, indica você para ele dizendo que seu trabalho é ótimo, você tem o primeiro ponto de associação positiva. Porque se ele confia e quem ele confia falou que é bom, então automaticamente você é bom. É prova social, né? O teu amigo falando bem. Perfeito. A partir daí só depende de você fazer um bom trabalho, fazer uma grande entrega para que essa pessoa que teve a segunda entrega replique para mais pessoas. E aí você começa a ter cases atrás de cases. Então, assim, o fato da ética, quando você vai propor alguma coisa para alguém, eu acho que é muito importante, porque você tem a certeza de que você está entregando o seu melhor e talvez sempre pensando no melhor custo/esforço para o cliente. Né? Acho que talvez esse seria o melhor meio do caminho. E aí você tem a empatia de pensar o seguinte: eu não vou ficar empurrando um produto que eu não compraria. Isso vai fazer com que, além dele me indicar, ele compre novamente, compre mais vezes. Acho que esse é o ponto. Mas eu sinto que muito do que a gente está falando aqui ainda é fazer o arroz com feijão bem feito, né? Que é você ter ética, responder as coisas com educação, você pensar no cliente primeiro. E mesmo assim, muita gente não faz o arroz com feijão. Mas quando eu penso na palavra excelência, eu vou até dar um exemplo recente, né? A gente está montando um kit, a gente vai participar do Web Summit lá em Lisboa, em Portugal. E a gente está vendo camiseta personalizada, jaqueta e tal, e vai ter uma caneta, enfim, brindes. A gente está pensando nisso tudo. Eu falei o seguinte, cara, a gente vai entregar isso de qualquer jeito ou nós vamos montar uma caixa? Cara, beleza, são para os diretores da empresa, nem precisaria, entendeu? O arroz com feijão, se vier a camiseta bem feita, com uma qualidade razoável, com a jaqueta, se a gente entregar as coisas com uma boa qualidade, já está todo mundo feliz.
Mas, cara, a gente empacotar isso, fazer uma cartinha à mão, falar, cara, contando, olha, vocês estão indo para Lisboa, assim, e acho que excelência tem muito a ver com isso, com essa superação de expectativa. Tem muita gente que se perde só na superação e não faz o arroz com feijão bem feito. Então, assim, se você tem a segurança primeiro que o arroz com feijão tá bom, pensa na batatinha, pensa num cara tocando violino, numa decoração legal. Agora eu fiquei com fome. Acho que esse legal. Muito obrigado. Porra, arroz com feijão e batata é bom. Só mandou um bife, né? Batatinha. Pô, aí tu falou violino, eu falei, legal, eu tô, sei lá, jantando em Paris, não sei. Cara, mas Tá adianta você entrar num restaurante associação? que, cara, tem tudo isso e a comida é uma merda. Com certeza. Não adianta, cara. Não adianta. Cara, você tocou num ponto que eu chamo de embalagem. E aí você vai lembrar agora. Quando eu fiz o primeiro treinamento lá, quando todo mundo chegou, você até brincou comigo. Explica qual treinamento. Vamos lá, a gente fez um treinamento exatamente de comunicação e influência, né, juntando toda a equipe, que falava praticamente disso, né? Acho que a gente pode até falar um pouco de influência logo depois. Muita gente acha assim, você está influenciando alguém, você está manipulando. Vamos falar daqui a pouco qual é a diferença entre manipulação e influência, tá? Tudo é persuasão, mas manipulação é a palavra feia, influência é a palavra bonita. Como que tá esse meio do caminho? E aí, quando eu fui dar esse treinamento, eu fiz questão de chegar muito antes. Eu poderia só chegar lá, todo mundo da empresa já, eu não precisava provar teoricamente nada para ninguém. Eu ia jogar na tela lá o que eu precisava apresentar e tudo bem. Eu cheguei antes, montei a sala, coloquei lá um bloquinho com uma caneta da minha marca para todo mundo. A gente pediu um lanche para as pessoas ficarem ali, um café da manhã. Por quê? É a experiência, é a embalagem do produto como um todo. Vai ser lembrado que talvez não sei quantos treinamentos as pessoas tinham ido dentro da empresa antes. Mas aquele ali foi feito com muito carinho, muita dedicação. Então é essa embalagem. Para entregar o conteúdo eu não precisava fazer nada daquilo. Mas eu acho que é importante você fazer uma embalagem legal. E se você parar para pensar, hoje em dia, por exemplo, você pede um lanche, um sanduíche. Antigamente via lá num papelzinho normal, uma sacola, uma caixa. Hoje o que as melhores empresas fazem? Vem um saquinho bonitinho, maneiro, com um recadinho escrito, obrigado por escolher a gente. Tudo isso faz parte da experiência e da embalagem. Tem que ser no mínimo bacaninha. Às vezes manda um negocinho a mais, de repente tem um mini contexto ali. Cara, olha, esse molhinho aqui, de repente fica legal com essa parada aqui. Dá uma olhada, depois você compra o molho. Eu vou te falar, eu sempre pedi uma saladinha lá quando a gente não tem paciência, eu e minha mulher de cozinhar, a gente pede uma saladinha, quer dizer, uma saladona, né? Uma grande rede varejista de hortaliças. Mas qual é o rolê? Qual é o rolê? A gente pediu pelo iFood e tal, então é uma saladona boa, né? E a gente, pelo costume de pedir frequentemente, pelo menos uma vez por semana a gente pedia, eles mandavam um mimo pra gente. Uma meia garrafinha de um suquinho de maracujá. Não cobravam absolutamente nada mais por isso. E a gente, obviamente, sempre pede dessa marca, porque, cara, é incrível, é uma experiência boa. Você tem a uma comida vem associação sempre positiva. fresquinha. Não, é porque também junta Muito tudo, forte claro, isso, né? O produto é gostoso, vem tudo fresquinho, a caixa vem toda bem embalada, não tá derramando nada. Às vezes manda um suco e um molho, inclusive, cara. Um sachêzinho desse tamanho de molho. Cara, óbvio que eu vou sempre pedir. O produto é bom, potencialmente, seu boa. ticket médio foi aumentando ao longo do tempo. Você vai pedir mais coisas, vai pedir Com mais toda vezes. certeza, e pedir mais... Foi exatamente esse caso, eu pedi mais coisas e mais vezes. Isso tem a ver com o que ele falou ali, ó. Que é a diferença entre manipular e influenciar. Perfeito. Não é isso? Quando a gente fala de manipulação e influência, a gente tem ali a ciência da persuasão no meio do caminho. Né? Eu até brinco falando o seguinte, se você tem um amigo, por exemplo, que está com um problema de coração, ele não pode ficar comendo batata frita, coisas gordurosas, mas ele continua comendo. E aí você, de alguma forma, consegue influenciar de forma que ele pare de comer. Ele não queria parar, você influenciou, você fez mal a ele? Óbvio que não. Não. Saúde vai dele tá em xeque. Né? Melhorar a saúde dele e, no fundo, pode ser uma manipulação? Pode, mas foi uma manipulação positiva, a gente chama de influência. Então, a gente troca um pouco a palavra, obviamente. E aí, ou seja, se você, quando a gente fala de entrega agora, em relação a produto ou serviço, se você tem a certeza que o seu cliente precisa daquilo, que você sabe resolver, tecnicamente falando, você é acima do que a maioria espera, e você vai entregar um produto que vai resolver de verdade o problema dele, cara, você pode influenciar ele à vontade. Muitas vezes ele não sabe que precisa de você, mas depois que você entrega, ele vê que não consegue mais viver sem você. Então você está influenciando, não tem problema nenhum. Isso não é manipulação, de fato, é você entregar o teu produto que é bom pra A palavra caramba. mágica aí é ética. Exatamente. Se você está sendo isso. ético, se o que você vai fazer realmente é realmente bom,
realmente tem um impacto positivo, você acredita nisso, não é manipulação. É eu lembro perfeitamente de uma época que começou o Uber, cara. A Uber começou as atividades aqui no Brasil e tal. E assim, a gente sabe, eu não tô falando nem mal nem bem, né? Vou falar o que era a realidade. O serviço de táxi no Rio de Janeiro era muito ruim, assim, era ruim no nível de que, obviamente, era um mercado muito pouco explorado, era só taxista. Eu já sofri muito com táxi. A gente sofria muito, claro que a gente não pode Eu e a torcida do Flamengo, né? Todo mundo, com toda né? certeza. Quem não tem uma boa história, cara, né? assim, motoristas grossos, entendeu? Não digo nem carro sujo, né? Mas assim, cara, o serviço era muito ruim, cara. Porque de nada adianta você ter um carro do ano, um carro maravilhoso, cheio de tecnologia, e o serviço ser podre. O cara eu não tô falando de ter aguinha, né? De ter balinha. Não é isso. É você fazer o arroz e feijão. Você ser cortês, você ser educado. Tinha gente... Claro que eu também não exijo que as pessoas façam isso, mas assim, abriam a porta do carro para as pessoas, entendeu? Tipo, para pessoas de idade, por exemplo, senhoras. Isso é uma cortesia, saca? Aí começou a questão do Uber. E tinha um motorista de táxi, que era amigo da família, que ele fazia o seguinte. Isso já era antes da inserção do Uber. Ele mandou fazer uma prateleira de acrílico para colocar no banco de trás do motorista e do carona. Ele colocava umas balinhas ali, uns negocinhos, uns folhetinhos, papel e caneta para anotar alguma coisa. Porque na época não tinha celular, as pessoas precisavam. O cara simplesmente foi na Rua dos Inválidos aqui no Rio de Janeiro, que é cheio de casa de acrílico, mandou fazer uns negocinhos, gastou um dinheirinho, claro. O carro dele, cheiroso, limpo, e ele também era muito educado. Ele tinha essa noção da ética que a gente está falando. Uma senhora de idade, ele abria a porta, ele parava o carro para sair, ele abria a porta, ajudava a senhorinha a sair. Pessoas com compras, pessoas com filhos, não sei o quê. Cara, precisa de muito mais do que isso. Não precisava nem do negócio de acrílico de balinha, não. E esse cara não fica sem trabalho, porque foi isso que ele falou. Ele vai sempre achar gente que quer estar sempre buscando ele. Ainda mais porque, assim, a régua, quando tá muito embaixo... Esse é o ponto, qualquer coisa que você faz, cara... Perfeito. Quando é nivelado por baixo, é o famoso, o básico bem feito. O básico bem feito. Cara, quando a régua já tá lá embaixo, você faz o básico, você já tá acima da maioria. Você já faz um destaque. Aí se você pega o básico e coloca uma balinha... você fica muito acima da maioria. Então, esse é o ponto. É o simples, o básico, bem feito. Exatamente. Se você colocar um plus, é impossível dar errado. E principalmente em relação a atendimento, é muito difícil a régua tá média. Muito difícil. Em qualquer coisa. O que a gente sofre com atendimento é brincadeira, né? Assim, banco é difícil, telecom é difícil, tem vários e vários negócios que você fala, cara, eu só queria... Assim, eu estou sendo maltratado. Nossa. Não é uma questão de eu só não conseguir resolver. Eu estou sendo maltratado como cliente. E muitas vezes você está lá com um problema. Isso acontece muito... Eu já passei diversas situações nesse sentido. É assim, cara, você se sente abandonado pelaquela empresa. É um sentimento muito poderoso esse. Eu faço assinatura de carro, né? Eu vendi meu carro um tempo atrás. Todo mês chega um carro novo na casa dele. Não, é 1 ano e meio, mais ou menos. E aí eu mudei o modelo, né? Eu vendi meu carro e agora eu faço assinatura. E aí eu bati meu carro e tive problema, né? Porque aí tem que pegar guincho, não sei o quê. Cara, toda a experiência foi horrível. Horrível. Eu fiquei completamente abandonado. Tipo assim, primeiro, você liga lá pra assistência pra mandar o guincho. Ela não consegue falar se o cara tá chegando ou não. Já começou errado. Aí ficou, ao todo, resumindo a história, ficou 90 dias o carro lá no concerto. E era um concerto simples, era trocar a roda lá, tranquilo. Assim, que normalmente seria um mês. Ficou 90 dias. Ninguém me dava informação. Você liga, não tem uma resposta consistente. Você fica abandonado. Aí eles só me atenderam quando eu abri um reclame aqui. Abri também uma reclamação no Procon. E aí eu fui atendido e a gente começou a fazer algum tipo de acordo lá com a área de retenção de cliente. Porque assim, cara, mas você teve a oportunidade. Eu tava lá o tempo todo. E eu tava buscando contato. E ninguém tem uma informação precisa. Por quê? Mas não é culpa da pessoa que me atendeu. Não existem processos bem definidos lá dentro que as pessoas possam dar informações consistentes. E esse é um exemplo que remete a muita coisa que a gente faz. Então, assim, se alguém liga... Você já pensou para isso? Se alguém liga... obviamente ninguém faz isso mais, mas liga aqui no telefone fixo aqui. Cara, se você fala o que você precisa e a pessoa não sabe nem direcionar, você já... Caralho, mas eu liguei aqui na empresa e, tipo, a pessoa tá mais perdida que tudo. Esse primeiro contato, ele é muito importante, né? Eu acho que um ponto que acho que é nítido para todo mundo é o seguinte. Liga para uma empresa qualquer que você queira contratar um produto ou um serviço. Liga no canal de vendas. Você vai ser atendido num tempo X. Liga num canal de reclamação, é um tempo Y. E no canal de cancelamento é Z. Né? Então, tem até uma expressão
que é prometer até vender, depois de vendido, nada prometido. Tem uma variação dela que é um pouco mais chula, mas não E o cabe turnover aqui. dessa empresa, com certeza, é altíssimo. E isso acontece muito, cara. E essa é uma das preocupações, na verdade, que quando vem uma reclamação, o cliente liga alguma coisa, eu prefiro me colocar à disposição, porque a propaganda negativa, cara, ela é muito mais forte que a positiva. O problema é que essas empresas já estão tão grandes que elas não estão preocupadas com isso. E no Sim. Brasil, a ação judicial demora anos. Então ela Não vai é simples, deixando todo mundo... Na verdade, é uma Cansado, decisão. né? Ela É tomou isso. a decisão de atender mal. Por quê? Perfeito. Porque financeiramente, muitas vezes, compensa atender mal. E não tem recursos suficientes que mudem isso. Será que a longo prazo, financeiramente, compensa atender mal mesmo? Eu acho que você pode manter o que você tem atendendo mal, mas você cresce mais devagar, invariavelmente. Porque um bom atendimento, por exemplo, uma empresa que é referência em Customer Experience, que é o Nubank. Se você pegar a curva de crescimento do Nubank, ainda é absurda. O Nubank tem 8 anos, sei lá, 7 anos. Sim, Ainda é absurda. Por quê? Eu acho mais fácil, e eu não sou cliente do Nubank, tá? Deixar muito claro, eu não uso o Nubank para absolutamente nada, mas eu já experimentei. E, cara, você faz qualquer pergunta no chat, os caras te respondem. É rápido. É uma coisa absurda? Não, é um arroz com feijão, é um básico muito bem feito. Só que vai nos outros bancos digitais, por exemplo, e você manda uma pergunta. Quanto tempo vai levar para alguém te ajudar, assim? Ou nem vai te ajudar? O Rafa falou uma coisa assim, vocês dois estão falando de básico, né? Faz o básico bem feito, e as pessoas esquecem que a comunicação dentro de marketing são dois conceitos simples e, bom, óbvios, né? Que é encantamento e o quê? Retenção. De nada adianta você encantar, maravilhar o cliente e depois, não, você esquece dele Perfeito. depois que você vende. É aquilo que você falou da ética. Por que você fez um processo tão legal comigo, cara? Você me vendeu uma parada que eu já queria comprar, fechei com vocês aqui. Seja qualquer coisa, tá? Produto, serviço, qualquer coisa. Aí depois vocês me esquecem. Então eu vou fazer uma propaganda negativa. Sempre. Eu tô processando hoje uma empresa de viagens porque eu fechei um pacote com ele no início da pandemia, um pouco antes da pandemia. Você é uma galera, né? Eu e Você a nem falou galera, nome. né? Eu fechei pelo site. Veja, eu fechei pelo site. Pra comprar é 2 cliques, né? Eu precisei cancelar e aí eles deram o prazo de 18 meses, né? Foi padrão da época. Tudo bem, assim, eu realmente também não vejo problema nenhum. Também achei sacanagem também, né? Eu falei, beleza, 18 meses, é isso aí, tá no acordo, não tem problema, o mundo tá de cabeça pra baixo, não sou eu que vou reclamar. Deu os 18 meses. Cadê que eles me deram uma posição sobre o meu Não, pagamento? você que corra atrás. Nunca. filho. Não, e mais, eu fechei online isso, eu fechei pela internet. Eu tinha que ligar pra eles, pela central de atendimento. Eu falei assim, não quero. Eu fechei com vocês online, eu quero cancelar online. Por que eu tenho que ligar? Nem telefone fixo eu tinha, eles só aceitavam telefone fixo. Ainda tem esse Olha problema isso. também. Quem tem telefone Ninguém fixo tem hoje, cara? telefone fixo, e aí Não tem tem o chat, 0800 não que tem você só nada, liga velho. com o telefone Aí fixo. reclame bizarro. aqui, aí Procon, não ajuda. Aí não, vamos pagar sim, seu Felipe, não sei o que, no prazo de tanto a tanto. Veio o prazo, nada, reclamei de novo, reclamei aqui. Não, estamos priorizando o teu E a gente tem que pagamento. ficar correndo atrás, né? Não, e eu tô numa situação de, assim, 3 vezes, cara. Eu pedi primeiro, eu pedi segundo, a terceira eu já não pergunto mais, o processo. Eu tô de saco cheio. É que o Rafa falou, ganhei pelo cansaço. A gente tá cansado, Sim. cara. Cara, e tem acho que um dos maiores erros do prestador de serviço como um todo é o seguinte, ele dá muita importância para o cliente que está entrando e às vezes aquele cliente que é fiel, porra, tá ali muito junto com ele, quando precisa não consegue ter o atendimento devido. E eu já ouvi isso em muitas empresas que eu passei. Ah, não, esse cliente aí, cara, já tá com a gente, fica tranquilo, mas é esse que eu tenho que dar importância. É esse que tá comigo de verdade que eu tenho que dar mais importância que os outros. Porque se ele é fiel, ele tá comigo, ele me referencia, eu vou pensar o seguinte, não, esse aí tá dominado, eu vou pro próximo. Cara, é um casamento. É isso que eu ia falar. Se você não regar ali todos os dias o seu quintal, vai dar merda, cara, vai dar merda. É uma escolha, cara, entre você querer ganhar uma vez e ganhar sempre. E geralmente ganhar sempre dá bem mais dinheiro do que ganhar uma vez Com só, toda né? certeza. Cara, Bem no mais. casamento, você conquista a pessoa que você tá, aí casou, ou então começou a namorar, aí você esbagaça tudo. Fala, agora que tá na minha, posso fazer o que eu quiser. Eu não tô falando nem em relação à aparência, é o jeito mesmo, começar a tratar mal. Cara, E mesmo regar, para coisas que a gente não compra com recorrência. Você falou um exemplo de casamento e é isso. Você paga uma vez lá uma fortuna e tal, você faz seu casamento. Mas, cara, se você é bem atendido, quantas pessoas conhece que vai casar É verdade. durante sua vida inteira? E quantas empresas elas ouvem falar mal? Será que quando você fala bem de uma empresa que te atendeu no seu casamento, cara, é para sempre. Porque você vai lembrar do seu casamento para sempre. Ou Perfeito. seja, você é um promotor daquela marca pro resto da vida. E
eu acho que é muito focado na operação e pouco nesse sentimento poderosíssimo do cliente de, cara, se ele gostar do que eu fiz, eu vou estar com ele para sempre, porque ele vai lembrar desse dia para sempre. E mais uma vez você cai em entender como o seu interlocutor quer receber a mensagem. Sei lá, a gente pode colocar um exemplo aqui, acho que fica tangível para todo mundo, você vai comprar um carro. Se você é um vendedor de carro, na verdade, e entra um cliente na sua loja. Existem clientes que compram um carro por status, outros pela velocidade, outros pela tecnologia, outros pela beleza, outros pelo preço. E outros por tudo isso também, né? Tem isso. Mas assim, você tem 5 perfis bobos, tem muito mais, mas eu pensei aqui em 5 perfis bobos diferentes, que se chega o cara procurando tecnologia e você fala de preço, ele não quer saber de preço. Uhum. Se chega o cara querendo status e você fala, mas tem um ali mais barato, ele vai te olhar e falar assim, não perguntei pra você qual é o preço. E eu nem quero mais barato. Pelo contrário, ele quer... contrário. Então, ou seja, Exatamente. você entender... E aí tem várias formas, obviamente, de você fazer perguntas, às vezes sem ser invasivo, para conseguir descobrir onde que essa pessoa quer chegar. Tem até uma técnica, que é a técnica que chama técnica da repetição, que você começa a induzir a pessoa a falar sobre o que ela quer, sem que você precise perguntar as principais. Por quê, o que, como, onde, quem, como. Então, exemplo, vamos pensar nesse vendedor de carro. O cara chegou e tudo bem, queria comprar um carro. Seja bem-vindo, o que você gostaria? Eu gostaria de comprar um carro. Você pode perguntar qual carro, como, mas se você chegar e falar assim, você quer comprar um carro? Você só se mostrou interessado e repetiu a mesma pergunta que ele te fez. Ele provavelmente vai falar, sim, eu quero comprar um carro, porque minha família está crescendo, já começou a te dar uma informação. Só de você ter colocado ele para concordar com você. Né? Só isso. Aquela história de... sua família está crescendo. Repetiu o que ele falou novamente. No começo, quando eu comecei a fazer isso como treinamento no começo, eu me senti um idiota. Porque eu ficava repetindo. Você responde perguntas com outra pergunta? Mas chegou uma hora que ficou natural. O cara vai discorrendo, né? Você vai mais ou menos, o cara vai discorrendo da hora. Você só se mostrou interessado no que ele tem para te dizer. Então, legal, sua família tá crescendo. Cara, eu tinha uma filha, agora vai nascer mais um, minha mulher tá grávida. Pô, cara, que legal. E o que você pensa em relação ao carro? E você começa. Mais um filho? Cara, a pessoa vai te falando sem perceber. É isso, é aquilo. O quê? Durabilidade. Qual que é o outro que você tinha? O que te pegava nele, né? Assim, o ar-condicionado era ruim? Qual que era o principal defeito? Então, Exatamente. Você não precisou ser invasivo. Não. Você está deixando ele te falar, está se mostrando interessado, está sendo uma pessoa interessante, porque pessoas interessantes ouvem muito mais do que falam. Com certeza. E você não parece ser o interesseiro que quer empurrar e vender para ele. Isso pode ser feito em qualquer área. E não se sente acuado, né? Naquela coisa de, meu Deus, ele quer empurrar alguma coisa. Isso mas é muito importante ser legítimo, né, Rafa? Perfeito. Muito importante. Porque todo mundo gosta de comprar. Quem falar que não gosta de comprar é mentira, porque comprar é maravilhoso. Você pode não gostar de gastar dinheiro, mas comprar você gosta. Eu vi um conceito recente que era chupeta de adulto. Como diz o... encher o carrinho da Amazon e ficar naquela, vou comprar uma coisa e comprar uma porrada de bom coisa. demais. Vou e vai. Como diz o Casemiro, quem não gosta de comprar é maluco. Com certeza. Gastar dinheiro, todos nós gostamos. Mas ninguém gosta que vendam para você. Você adora chegar numa loja e comprar, mas quando vem o vendedor lá de fora, oi, tudo bom? Você vai falar, não, tô só olhando. Mas por quê? Você tá olhando porque você pensa em comprar, mas você não quer que te vendam. Então, quando você entende que você não tem que chegar vendendo, você tem que chegar se importando com o cliente, interessado por ele, tudo muda. Porque a venda se torna uma consequência da consultoria que você fez para ele. Olha, é um caso interessante de uma pessoa que eu conheci, assim, conhecido mesmo, assim, de grupo de amigos e tal. Essa pessoa trabalhava numa loja de roupa, né, aqui no Rio de Janeiro. E ele me contou uma coisa que eu não tinha me ligado. Tipo, toda vez que você vai, sei lá, numa loja avulsa dessas de roupa, você compra, sei lá, um tênis, a pessoa te empurra um calçado. Você compra uma calça, a pessoa te empurra uma calcinha ou uma cueca, certo? Alguma peça de roupa te complementa. Eu falei, cara, mas isso é chato, eu não quero comprar isso, eu vim comprar uma calça. Aí o cara falou, cara, olha só, se a gente não tenta vender, é mal visto pela diretoria, pelo gerente. Você compra uma calça, você vai comprar um cinto. Porque ela fala, mas quer ver um cinto? Não sei o que, não, só a calça mesmo. Aí o cara pergunta de novo, não, mas o cinto tem promoção. Eu falo, não, mas é só a calça. Se o cara, juro pra você, se hoje, né, dos meus áudios dos meus 32 anos, se a pessoa me pergunta uma terceira vez, eu vou embora. Eu já tô de saco cheio. Tentou a primeira, tentou a segunda, eu disse não. Se o cara tenta a terceira, eu não gosto. Mas aí, o que essa mesma pessoa me falou depois? Falou o seguinte, eu tava de saco cheio de ver isso e eu sempre tentava agir com ética.
Eu vendi, uma calça. Olha só, a gente tá numa promoção, tal coisa, que eu tô vendo que combina com você. Se você prova, se você gostar, você me avisa, senão fica tranquila, porque eu acho que combina, tô vendo teu estilo ali, não sei o quê. Quer dizer, não foi exatamente esse contexto, mas abordou de uma forma que você tava vestindo a pessoa. Tava notando ali que a pessoa quer comprar uma roupa, gosta de roupa e não sei o quê. Aí essa mesma pessoa, eu reencontrei ela anos depois no grupo de amigos, ela deixou de ser um vendedor e virou um consultor de moda. Porque ele estava percebendo que ele estava tentando agir com ética na parada. E o valor é muito maior. O valor é muito maior e não tem o estresse. Geralmente é o contrário, né? Mas a pessoa vindo até você e você trabalha com peças de alfaiataria. Perfeito. Você vira um designer da pessoa, né? Você vira Cara, isso é muito foda. E tem um negócio que um cara desse pode fazer. É só um exemplo, né? Claro. Que eu, como cliente, gostaria, por exemplo. Eu tô igual a você. Eu chego, cara, quer comprar isso, acabou. Geralmente eu fico 5 minutos. Minha mulher fica louca, também. Porque ela vai pra lógica 3 horas, aí quando vai comigo é 5 minutos. Ela fica falando pra eu olhar mais coisas. Eu falei, não, eu vim comprar isso. E eu não gosto muito de ficar lá. E aí, fico pensando, cara, se o vendedor fala assim, cara, eu olhei seu estilo aqui e tal, você se importa de me passar seu WhatsApp? E eu vou te mandando, cara. Te mandar umas fotos aqui de umas paradas que eu acho que pode encaixar no teu estilo. De repente você pode gostar. Sem compromisso nenhum. Não precisa nem me responder. Eu te mando, se você achar legal, você troca uma mensagem comigo. Cara, ganhou um cliente recorrente. Sim. Você ganhou um cliente recorrente com uma coisa ridícula. Você gastou 1 minuto falando pro cara, tipo assim, ó, eu olhei pra você, eu entendi o seu estilo, e cara, é isso. Não, e você fala, não precisa me responder. Não precisa, eu não vou te mandar todo dia, fica tranquilo. Quando fala isso, não precisa nem me responder, eu só tô te mandando, isso é compromisso mesmo. Eu falei, porra, perfeito, então ganhou ali. Cara. Se o cara não usar seu número, porra, pra fazer spam, pra isso, fazer aquilo, certeza. A cada 15 dias ele te manda uma parada, cara, ele faz 3, 4 vendas no mês pra você. Cara, isso aqui é um ponto importante, principalmente a gente, quando fala de tecnologia, o cliente que não fechou hoje, se você mantém um contato com ele, munindo ele de informações interessantes do mercado, ele vai lembrar de você. Com certeza. Você não volta daqui a 2 meses para... Internamente você está fazendo um follow-up. Mas para ele, você chama lá, cara, olha só, olha essa notícia aqui que eu achei bem interessante. Vamos supor que seja uma empresa de energia solar que te procurou e vocês acabaram não fechando o negócio. Nós somos de tecnologia. E de repente eu vejo uma notícia, e é lógico que tem que ficar ligado para isso, que fala sobre energia solar e faz algum link com tecnologia. Cara, por que não eu mandar uma mensagem para ele falando, cara, lembrei de você. Lembrei de você, sensacional. E você lembrou realmente, porque você viu, você não tá mentindo. Lembrei de você e resolvi te mandar esse link. Olha que interessante. Fala sobre energia solar, isso. Acabou. Não, e veja que a gente não está comentando em momento nenhum sobre marketing de conteúdo. Não, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas só atender bem. Não tô falando, a gente nem entrou nesse mérito de isso que a gente está fazendo aqui é muito sobre isso que o Rafa falou agora. É assim, cara, a gente não tá aqui vendendo nada para ninguém. Bom. A gente está aqui trazendo um conteúdo com qualidade, cara, para os nossos clientes, para as pessoas no ecossistema da CSPTech. Você pode curtir e compartilhar a qualquer... Não, brincadeira, não vou fazer isso. Para as pessoas que estão nesse ecossistema, os nossos familiares, nossos amigos, nosso network, nossos conhecidos, cara, que tem um acesso a um conteúdo de qualidade, cara, e tá aqui. A gente tá sendo totalmente transparente. Não, tá aqui nossa marca, tá aqui e tal, mas, cara, é aqui, nós estamos aqui para trazer conteúdo de qualidade. Que nem quando a gente falou do Salesforce, né? O Rafa da Mata e o Renan estavam aqui com a gente. A gente falou da questão da imersão, do CSP Salesforce e tal, mas, cara, a gente quer munir um mercado de bons profissionais, de fato. O Renan falou um papo super sincero comigo. Ele falou, cara, olha a situação do Rafa da Mata, cara. O cara tava numa situação de vida diferente, degradante e tal. Ele falou, cara, vou tentar mudar minha vida e tal. E, de fato, tem escassez de gente no mercado. Vamos formar bons profissionais para esse mercado parar com isso. Todo mundo ganha, cara. A gente fazer a nossa parte. Tem um ponto. Vamos pensar o seguinte. Dentro do... Vamos pensar, todos nós somos vendedores. Né? Você pode não ser vendedor de um serviço ou um produto, mas se eu chego para você e digo que a praia, o posto 5 da Barra da Tijuca é o melhor local do Rio, eu estou tentando te convencer a comprar a minha ideia. Então, se eu estou falando com uma pessoa, eu estou vendendo alguma coisa o tempo todo. A gente está vendendo ideias, vendendo a nossa imagem, tudo isso. Você prefere comprar algo de alguém que se importa com você, que tem empatia com você, que se preparou para falar com você, entendeu de onde você vem, qual o seu background, ou alguém que está ali só para te oferecer qualquer coisa que ele tenha? Não tem comparação. Esse é o ponto, né? Então, assim, sim, eu faço... Eu não lembro agora qual foi o cliente, não se lembrar, se eu ia falar o nome também, óbvio. Mas que alguém falou assim, pô, Rafa, quando eu falei que ia apresentar o comercial, ele falou, não quero falar comercial, porque comercial quer me empurrar um monte de coisa. Eu falei, cara, essa é a visão que as pessoas têm do vendedor. Sim. Porque os vendedores fazem isso. Que a maioria faz isso. Né? Então, é exatamente esse o ponto.
Agora, quando eu encontro uma pessoa que fala assim, cara, sim, eu quero te vender, mas eu não quero te vender qualquer coisa. Eu quero entender onde eu posso te ajudar para eu ver se o que eu tenho para te oferecer faz sentido. Um exercício muito bom é você olhar a jornada e não aquele dia. Perfeito. Se você olhar a jornada que você pode cumprir com aquele cliente ao longo do tempo, cara, se você tiver o foco na jornada, você vai ganhar muito mais dinheiro do que se você focar em vender uma coisa aquele dia. Muito mais. Em qualquer área, em qualquer situação, produto ou serviço. E parece que a gente tá romantizando a parada toda, né? Tipo, guru do marketing, coach de não sei o quê. Não, cara, de verdade, é o básico mesmo. Quem que não gosta de ser bem entendido? Tipo, bem entendido. Não, até porque quem conhece a gente sabe que a gente odeia essa bullshitagem. Não, eu não tenho o menor problema de falar essas coisas, entendeu? Mas, cara, né? Todo mundo, e quando eu falo todo mundo, a gente pode até falar falando de uma pessoa jurídica, mas por trás de pessoas jurídicas tem as pessoas físicas. Então, certamente. Por trás da empresa tem pessoas. Todo mundo tem elasticidade a preço. E aí, a gente pode comparar, por exemplo, aquela empresa que tem produtos de recorrência, assinaturas de 50, 60, 70 reais. Por que ele faz aquela propaganda de 5, 6 reais por mês? É porque ele quer te vender uma coisa de 5, 6 reais? Não, ele quer que você prove, porque ele sabe que você tem elasticidade a preço. Você pagou 5 hoje, viu que é bom, você paga 60, 70, 100. Não E ele importa. sabe que se for ruim, você não vai pagar, você vai embora. Exatamente. Perfeito. E aí, quando você baixa o preço para conquistar o cliente, você tá usando o CAC, né, o custo de aquisição do cliente, que a gente pode chamar talvez de primeiro beijo. É um relacionamento. Ninguém, no geral, né, quando você pensa num relacionamento... Se o beijinho for bom, a turma fica, não tem jeito. Mas o primeiro beijo normalmente coisas, né? é um primeiro passo muito importante. Porque dificilmente acontece um abraço afetivo antes de um primeiro beijo. E aí você começa a aumentar as etapas. É a mesma elasticidade a preço. E se você entender que isso funciona no mundo corporativo... Cara, acabou. Não tem como. Aquela questão do nervosismo, né? Às vezes o cara tá tão ansioso pra vender que esquece de falar: oi, tudo bem? Como é que você tá, cara? Pô, fala comigo. O que você precisa? Como é que você tá? Vamos lá e tal. E de novo, sem demagogia nenhuma, porque, gente, assim, tá todo mundo de saco cheio dessas coisas, cara. Tá todo mundo de saco cheio de ver aquele cara chegando que ele vai me vender alguma coisa. Sem compromisso, não sei o quê. Tá, mas é sem compromisso mesmo? Tipo, Eu nem acredito, quando... Não acredito. Inclusive, agora eu vou falar de um ponto oposto, porque olha que loucura, a gente tá acostumado a reclamar, né? O ser humano é um bicho que às vezes gosta de reclamar. Eu tentei elogiar outro dia uma coisa, tem anos atrás isso, e eu não tinha canal pra isso, que era motorista de ônibus. Eu tava no carnaval, era 2010, alguma coisa assim, peguei um ônibus e o cara teve que desviar a rota, porque as ruas estavam fechadas. Aquele rolê todo. Não, era pré-carnaval, né? Não era no meio do carnaval, mas ele teve que desviar uma rota por uma emergência, porque uma rua fechou, teve que fechar de uma hora pra outra. Aí o cara virou pra gente, né? O motorista virou pro cobrador lá e falou assim: gente, olha só, ele parou eu falei: gente, olha só, um minutinho da atenção de vocês, vamos precisar desviar a rota aqui, então quem precisava parar na rua tal e tal, a gente vai trocar agora pra rua tal, porque teve um desvio, teve uma rua ali fechada, não sei o quê. Cara, que atitude legal, cara. Quantos motoristas de ônibus do Rio de Janeiro você conhece que farem isso? Porque assim, cara... Nossa, se você não falasse, eu não ia acreditar nem nesse. Vamos concordar também que que deveria ser o básico. Você tem credibilidade comigo, Zé, então eu vou acreditar na tua história. Vamos concordar, cara, que... Não, é verdade. E vamos concordar que, assim, deve ser uma profissão estressante pra caramba. Sim, a gente lógico. sabe, motorista... Lidar com o público é complicado pra caramba. Lidar com o entendeu? público aqui também não é fácil, né, Não, cara? não é. As pessoas não são educadas com eles Não também. são, cara, não são. E eu também, assim, não tô passando pano pra ninguém. Assim, a gente também tem que ser educado com... Mesmo que a gente tá no dia ruim, você não precisa perguntar como é que tá a vida do motorista. E como é que tá a sua vida? Não sei o que. Mas, pô, bom dia, né, cara? Bom dia, pô. Bom dia é de básico, graça. É de graça. E, poxa, né, não custa nada. Oi, tudo bom? Bom dia e tal. E entra, acabou. Não precisa falar mais nada, gente. Então, assim, é um pouco da nossa responsabilidade também como consumidor. Mas voltando à história original. O cara falou... E como pessoa. E como pessoa, Sim, né? com toda certeza. Tá tratando uma pessoa como se fosse outra qualquer. Só que ele tá trabalhando. O outro pode não estar trabalhando. Acho que esse é o ponto. Sim. Perfeito. E aí o cara virou pra mim... Ele virou pro ônibus e só falou isso. A gente vai precisar de desviar a rua tal, então quem precisava parar na rua tal e tal e tal, agora a gente vai pela rua tal. Vocês querem que pare aqui? Como é que é? Porque assim, tá um desvio grande aqui, pessoal. Eu sei que vai entrar carnaval, não sei o quê. Não, eu vou parar que teve uma pessoa que desceu, acho que outra parou no meio do caminho, entre um e o outro ali e tal. Eu tava tranquilo. Eu andei até mais, cara. Tive que andar mais, mas assim... Fiquei pensando nessa história, cara. Isso tem muito tempo, gente. Assim, tem muito tempo. Tem 10 anos, quase 12 anos que isso aconteceu. Aí você foi tentar falar da atitude. Qual o canal da ouvidoria da Rio Ônibus? Reclamações. Eu não quero fazer reclamação, eu quero elogiar, cara. Eu quero elogiar. A gente tem mais uns 10 minutinhos, tá, Ju?
Eu não queria reclamar, velho. Eu queria elogiar uma atitude tão rara nesse meio, ainda mais se tratando de motorista de ônibus do Rio de Janeiro. Ele teve uma atitude fenomenal. Ele entendeu que as pessoas tinham necessidade de estar nas suas casas tal hora. Tem gente ali que, né, às vezes tem filho pequeno. Não sei. Ele só supôs. E falou, poxa, gente, a gente vai fazer isso e tal. Olha que legal, cara. E olha que louco. Você disse que ele teve uma atitude fenomenal. Se a gente parar pra pensar numa sociedade correta, ele fez o básico do básico do básico. Perfeito. Se você entrou no ônibus Sim. pra andar pelas ruas X, Y e Z. E ele vai passar por outras ruas, deveria ser o básico, ele informar que vai... Olha que louco. E a palavra que você usou é fenomenal, mas essa é a nossa assinação. Eu achei fenomenal também. Mas quando régua... você para... O sarrafo é muito mais embaixo. Mas a régua é medida baixa. por expectativa. A sua expectativa é muito baixa, é muito fácil você cumprir algo maior, né? O que a gente faz não tem expectativa baixa. Geralmente as expectativas já são muito altas. Chegam mais altas, de verdade. Não, eu acho que é engraçado. Até aquela coisa que a gente falou sobre feito é melhor do que perfeito. Eu discordo. Eu já falei isso pra vocês, né? Eu acho que o feito é melhor do que não feito. Porque, assim, o perfeito nunca vai existir. Mas, assim, a gente pode pensar um pouquinho em como entregar uma melhor qualidade antes de começar a fazer de fato, com base na sua experiência prévia. Se eu acho que eu sou um especialista na área, aí é também uma questão de autoanálise. Tanto você como pessoa jurídica e você como pessoa física, você tem que fazer uma autoanálise. Cara, será que meu produto realmente é mais premium? Será que o que eu estou oferecendo aqui é uma qualidade muito superior? Ou eu estou fazendo um básico muito bem feito, por isso, sem querer, eu me destaco dos meus concorrentes? Ter essa consciência é muito importante para você não cair em autossabotagem. Com toda certeza. Tanto para mais quanto para menos. Porque às vezes você acha que o teu produto é ruim e vende a preço de banana, e às vezes você acha que você está superfaturando um produto que, na verdade, também não é nada demais. Então, é interessante você analisar onde você está ali em termos de prototipagem, né, antes de você vender, e entender a usabilidade daquilo, pedir sempre feedback do cliente. E aí eu queria entrar nesse gancho. Pedir feedback do cliente, cara, como é que você vê isso? Assim, tem um jeito certo de fazer isso? Só antes disso, vou colocar uma variação do feito é melhor do que perfeito. Por favor. Feito em busca do perfeito. Melhor você ainda. nunca vai chegar. A gente sabe que nunca vai chegar. Mas se você estiver buscando, você vai melhorar sempre. Então, Perfeito, é isso. Agora, em relação a feedback, cara, eu acho sensacional e tem diversas formas de você pedir. E não vejo problema nenhum em chegar pro cliente e falar, olha, quero saber a sua opinião. Sim, geralmente é o jeito mais fácil. Mas tem gente que fala, não, mas eu vou pedir. Sim, você vai pedir. E se você estiver pedindo para colocar no seu site, fala para ele. Olha, a sua opinião é muito importante para mim. Gostaria do seu depoimento. E aí eu quero colocar no meu site para que as pessoas saibam da sua opinião. Sim. Então, assim, eu acho ótimo, acho que é necessário, não só para você colocar no site, até para você saber em que você precisa melhorar. Então, assim, e aí, o mais importante disso é você deixar o cliente à vontade para te falar a verdade. Porque muitas vezes o cara fala, não, foi ótimo. Normalmente, se só falou um foi ótimo, tem problema que ele não quer te contar. Porque se foi ótimo realmente, ele provavelmente vai detalhar algum ponto que marcou ele. Exato. Né? Então, eu acho excelente pedir, tem que pedir, mas muito mais para melhoria interna do que para uma postagem, alguma coisa. Inclusive, quando eu peço, eu digo o seguinte, olha, faço questão de frisar o seguinte, algum problema a gente teve, qual? Por menor que seja. Ou então, teve um problema e resolveu, me fala qual foi, só para eu ter como ponto de atenção, porque aí você já está induzindo e dando um pouco mais de verdade no seguinte, eu sei que nada foi perfeito aqui, mas a gente entregou. Então, nesse meio do caminho, quais problemas a gente teve que você gostaria de me dizer para que a gente não tenha com outras pessoas? E aí entra no negócio do serviço, que é o seguinte, cara, serviço nunca vai ser perfeito, é muito difícil, mesmo que você entregue um serviço muito bom. Geralmente, quem compra o serviço compra muito, recompra, né? Muito na confiança do quanto aquela empresa é capaz de resolver problemas rápidos. Então, cara, se eu sinto confiança que você é capaz de resolver problemas, eu vou confiar em você para sempre, mesmo que os problemas ocorram, porque eles vão acontecer. Bom, e para pedir feedback, já que a gente entrou nesse assunto feedback, a gente está encerrando, eu queria pedir para vocês o feedback. Como é que está sendo a experiência até agora? Quem que você quer ver aqui que a gente traz? Quais assuntos vocês gostariam de ver? Porque a gente tem pessoas muito boas aqui, rasgando uma seda fenomenal aqui. Mas não pede o Obama, né? Não pede gente mais difícil assim, né? Nós temos profissionais perfeitos na casa, né? A gente está ou próximos da perfeição. A gente está sempre tentando trazer excelentes conteúdos, então a opinião de vocês é muito importante. Então,
Rafa, muito obrigado. Você sempre Muitíssimo traz obrigado. insights, assim, excelentes. Eu não tô falando isso de demagogia, não. O sarrafo não é baixo. Até porque a gente fala do lado de fora. Exatamente. Dá pra falar 4 horas com o Rafa aqui, tranquilo. Com toda certeza. Quer pedir mais alguma coisa, Matheus? Não, só queria agradecer a todo mundo que tá acompanhando o Tete a Tech e agradecer o tempo do Rafa aí, que é sempre bom. Eu converso horas com ele todos os dias, mas conversaria ainda mais com a oportunidade correta. Cara, obrigado pelo convite, a todo mundo tá assistindo. Eu até costumo falar pro Matheus que quando é interno, eu acho que a responsabilidade é muito maior, porque se você é contratado para fazer alguma coisa que você faz e vai embora, amanhã ninguém tá te vendo. Amanhã eu tô com todos vocês aí. Se eu começar a falar besteira aqui dentro, a chance de me olharem torto depois é muito grande, mas brincadeiras à parte, obrigado aí pelo convite. É um prazerzaço e quando precisar, tamo junto. Valeu! Show. Valeu, gente.